O hífen é um sinal gráfico que está associado a uma infinidade de ocorrências linguísticas, como ligar palavras compostas, fazer a junção entre pronomes oblíquos e algumas formas verbais também. Podemos separar as sílabas de um dado vocábulo, ligar algumas palavras precedidas de prefixos e dentre outros. O atual acordo ortográfico trouxe alterações às regras de hifenização. Então, nessa aula de hoje, eu vou te explicar como você deve usar o hífen nas diferentes situações. Nós usamos o hífen em substantivos compostos: arco-íris, matéria-prima, guarda-chuva, segunda-feira. Nós usamos hífen após os prefixos es, além, sem, aquém, pós, recém, pré e pró. Sem teto, ex-marido, recém-casado, pré-escola. Usamos o hífen também em palavras compostas derivadas de topônimos. Topônimo é o estudo de nomes de lugares, especialmente seus significados, tipologia, uso e origens. Grã-Bretanha, Grão-Pará, Belo Horizontino. O hífen é utilizado em nomes de espécies botânicas ou de animais. Bem-te-vi, erva doce, andorinha do mar. Utilizamos em palavras compostas em que o primeiro elemento são as palavras bem ou mal e os elementos que se seguem se iniciam com a letra H ou vogal. Mal-estar, bem-amado, mal-humorado, bem-humorado. Utilizamos hífen em encadeamentos vocabulares. Ponte Rio-Niterói, rodovia Rio Santo, astro-húngaro. Utilizamos hífen quando a segunda palavra começa com a letra H. Pré-história, super-homem, sobre-humano. Viu só como todas as segundas palavras começam com H? Pois é, então nesse caso é necessário usar o hífen. O hífen também precisa ser utilizado entre vogais iguais, ou seja, se a primeira palavra terminar com uma vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal, o hífen precisa estar entre essas duas palavras. Por exemplo, micro-ondas, autoobservação, semi-interno. Percebe que eu separo as duas vogais? Nós também separamos entre consoantes iguais. Assim como as vogais precisam estar separadas, as consoantes também. Por exemplo, subbibliotecário, interracial e superresistente. Porém, nos demais casos, o hífen não é utilizado, como as palavras hipermercado, supervalorizado e intermunicipal. Note que não há consoantes iguais juntas. Sendo assim, não há a necessidade de adicionar hífen na palavra. Utilizamos o hífen quando o segundo elemento começa com vogal ou com as letras H, M ou N. Por exemplo, circunambiente, pan-americano e panafricanismo. O hífen deve ser usado quando o segundo elemento começa com a letra R. Hiperresistente, superrevista e interrelação. Utilizamos hífen quando nos deparamos com ex e vice, ex-mulher, ex-namorado, vice-presidente, vice-prefeito. Pós, pré e pró também precisam de hífen, por exemplo, pós-moderno, pré-escola, pró-europeu. Agora vamos entender em quais casos não devemos utilizar hífen. Lembrando que se você estiver gostando da aula, deixe o seu like, ok? Então vamos prosseguir. Não devemos utilizar hífen quando o prefixo termina em vogal e a palavra se inicia com consoante, exceto S e R, como é o caso de autopeça, autocontrole, seminovo, extra forte. Então, se a primeira palavra terminou com vogal e a segunda começou com consoante, as palavras permanecem juntas. Analise só a palavra autopeça. Auto termina com a vogal O. Depois temos a consoante P. Não é necessário usar hífen entre vogais diferentes, como é o caso de semi-analfabeto,
infraestrutura, autoescola. Então, quando a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda se inicia com uma vogal diferente, é só juntar essas palavras e deixar o hífen de fora. Não utilizamos hífen quando o prefixo termina em consoante e o segundo elemento começa com vogal. Super interessante, interestadual, hiperativo. Se você reparar, todas as primeiras palavras terminam com consoante, super, inter e hiper, e as palavras seguintes começam com vogal. Sendo assim, as palavras se juntam e o hífen fica de fora. Não utilizamos hífen quando a segunda palavra começa com R ou S depois de um prefixo terminado em vogal. Antissocial, suprassumo, antirracismo, autossugestivo, autorretrato. Ou seja, quando a primeira palavra termina com vogal e a palavra seguinte começa com R ou S, o hífen desaparece, ok? Nesse caso, é só juntar as palavras e fazer uma duplicação do R ou S, como é o caso dos exemplos que eu acabei de citar para você. Atenção, hein? Só é possível duplicar R ou S. Nem pense em duplicar outras letras porque estará errado. Só R e S. Não se usa mais o hífen em palavras que já perderam a noção de composição, como é o caso de girassol, paraquedas, pontapé. E por que perderam a composição? Porque mesmo sendo duas palavras diferentes, como por exemplo, paraquedas, para mais quedas, paraquedas é o nome do dispositivo que é utilizado para a segurança quando uma pessoa pratica paraquedismo, certo? Só que ninguém fica pensando que são duas palavras diferentes. Automaticamente, essas palavras se juntam na nossa cabeça para nomear algo. O caso do girassol é a mesma coisa, gira mais sol, mas ninguém fica pensando nisso. As duas palavras juntas denominam a flor. Não se utiliza hífen em compostos que apresentam elementos de ligação. Pé de moleque, camisa de força, cor de vinho. Note que essas palavras estão ligadas pela preposição de. Sendo assim, o hífen não deve ser utilizado. E essas são todas as regrinhas do hífen. Caso necessário, volte a assistir a aula e faça anotações até que essas regras fiquem bem guardadinhas na sua mente, ok? Então, até a próxima aula. Tchau!